Beleza, estamos começando mais um Patercast. Hoje, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zappalá. Show de bola. A gente vai falar hoje sobre paternidade na arte, a música do Legião Urbana, Pais e Filhos. Conhece? Conheço. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Peguei a parte triste da música. É o começo. Mas antes da gente começar a falar sobre essa música e depois a gente vai passar um trechinho dela para todo mundo lembrar. Também posso deixar ela no Spotify. Lá embaixo, vai lá. O Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Beleza? Beleza. Beleza. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, a gente não está aqui só para ser famoso, a gente não está aqui só para conquistar milhares de audiências e corações. Não, a gente está aqui para resgatar a paternidade, certo? Certo. O resto são subprodutos desse produto principal que é o resgate da paternidade. Muito bom. Show de bola. Então tá bom. A gente tem todas as linhas que a gente grava, né? E dentro da paternidade na arte, a gente nunca gravou sobre música. A gente gravou sobre cinema, gravou sobre livros, mas a gente nunca gravou sobre música, né? Verdade. De quem foi a ideia de fazer sobre uma música, Felipe? Foi espontâneo, né? Foi espontâneo, né? Você mandou o filme Pais e Filhos, que a gente já estava há um tempo querendo fazer. E aí na hora me veio a música na cabeça e eu falei, ué, mas é a música ou o filme? Aí criou a brecha pra gente fazer aqui. Show. E tem tudo a ver. O nome, né, da música fala sobre paternidade, mas todo o contexto também. Quando é essa música? A música é de 1989, Olha, o ano que eu nasci, hein? o ano que o Baby aqui nasceu. Eu sou de 77, Caraca, Antônio. velho. Nada, não tenho nem 50, brother. Tá bom, Eu acho que eu tô na metade da minha vida. 46, se eu viver até uns... 90. Com a medicina de hoje, talvez eu chegue até os 100. Parei de fumar, parei de beber. Posso me exercitar mais? Posso. Posso comer melhor? Posso, mas eu tô fazendo um jejum de farinha branca e açúcar. Caraca, o que você quer mais, entendeu? Tem uma vida saudável. Vai durar mais 10, né? Além do... Se eu for até uns 92, eu já tô na metade da vida ainda, cara. Mas isso é um ponto bom, porque as pessoas acham que, tá com 50 anos, o cara é velho. Não, meu, tem mais, sei lá, 30 anos pra viver. Como é velho? Bastante. E os caras que se aposentam com 50 anos, meu? Tem 50, entre 50 e 60, é muito cedo. Você não acha, Messias, muito Tá cedo? aposentado com 20. Aposentado com 20? Com 20. Tô zoando. Seu sonho é se aposentar. Nossa, meu cara, o sonho do cara é aposentar. O cara, nossa. Hoje foi o último dia do discipulado de 2023. Acabou O cara mesmo. acabou com o meu discipulado. Se o sonho do cara é aposentar, acabou com o meu discipulado inteiro. Não. Seu sonho não pode ser aposentar, né? Seu sonho tem que ser realizar coisas. Trabalhar, não aposentar. Mas tá bom. Então a música é de 89. Os compositores da música são o Bonfá, que era o baterista do Legião, o Dado, que era não sei se guitarrista ou baixista, acho que guitarrista, e o próprio Renato Russo. Esse era o apelido dele, o nome dele é Renato Manfredini Júnior. Eu tenho dúvidas a respeito do Júnior, mas com certeza era Renato Manfredini, porque o pai dele se chamava Renato Manfredini também. E acho que é até legal a gente dar um pouco de contexto. Eu não sei se a nossa audiência ela é muito diversa, né? Então tem bastante homem, tem bastante mulher e tem muitas idades também. Então, para minha geração, Legião Urbana é central. A gente ouvia muito Legião Urbana, eu sei todas as músicas de cor. E eu não era um super fã, mas tocava muito na rádio, tocava nas boates, tocava nas festas, em todos os lugares. Pra você, acho que nem tanto, né? Como é que foi pra você? Eu acho que eu peguei o sucesso depois da morte, né? Que quando tem Quando que ele 96 morreu? ele morreu, né? 96? 96, Sério? sério. Caraca. Renato Russo, pra quem não sabe, morreu de AIDS, né? Eu peguei o pós, então foi que tem aquela coisa, né? Quando o cara morre, parece que ele faz mais sucesso, né? Eu acho que eu peguei uma fase ali dos anos 90, do 98 pra frente, que era muito famoso o Legião. As músicas do Legião bombavam na escola e tudo. Tem certeza, cara, que ele morreu em 96? Olha, Deixa eu ver. tenho certeza. Que foi o fim do Legião, né? Foi quando 96. Caraca.
Ele é de 60, ele morreu com 36 anos. Nossa, ele morreu muito novo, cara. Muito novo. Você sabe o nome do grupo que ele fazia parte antes? Aborto Elétrico. Tinha um grupo antes do Legião Urbana, tinha um grupo chamado Aborto Elétrico, que tinha outros integrantes. Depois do Aborto Elétrico veio o Legião Urbana. Cara, fez muito sucesso o Legião Urbana. Muito sucesso mesmo. E essa música especificamente, eu estava até ouvindo ela, até para, né, ter o que falar aqui, fazendo pesquisa. E eu automaticamente, quando ouvi, eu não sei, até anotei aqui, me trouxe muita dor, cara. A música. Eu não sei se. Eu não entendo de música, eu não entendo de acordes, tons, bababá, porque eu sei que tem músicas que te levam mais pra cima, outras que te deprimem, né? Mas essa daqui me traz dor, assim, me deixa pesado, não sei. Que efeito tem pra você, cara? Cara, eu não tive esse efeito até entender a letra. É, Eu acho que entender a motivação da letra, que na verdade de início eu não imaginava que tinha uma conotação mais pesada, mas para mim eu sempre trouxe referência aos anos 90, né? Lembrada dessa época. Mas até é engraçado, né? Às vezes a gente tá tão acostumado. E até falando de música, acho que a música é a forma de arte que mais tem expressão e que mais tem alcance, né? Porque talvez um livro, um filme, algumas pessoas não vão ler. Mas uma música tem maior possibilidade de alcance do que porque tá ali, tá na rádio, tá exposta, alguém passando na rua, alguém ouvindo. é verdade. Um livro, um filme é mais limitado, né? Então talvez, e eu lembro dessa brisa que é a letra da música, Sim. e não fazia muito sentido. E aí, analisando ela agora com essa perspectiva de pai e filho mesmo, né? Porque ela é tão solta algumas partes, a gente vai falar um pouco mais dela aqui. Mas eu falei isso, quer contar, Antônio, por que que ela tem essa conotação mais triste? Quando que a música foi criada e por quê? Tá, vamos lá. As músicas. Primeiro, só falar a respeito de música em si, tem uma frase do Platão muito boa que se você quiser conquistar uma nação, você não precisa das leis, você precisa sim das músicas. Então me dê as músicas e você consegue conquistar uma nação. Porque a música, ela entra numa frequência diferente no ser humano. É como se ela entrasse inconscientemente. Tem até um ponto relevante sobre gritar com criança. As pessoas acham que a agressão e a violência ela é puramente física. Física no sentido mecânico dela. Mas, quando você grita com uma criança, você deixa ela indefesa, porque ela não consegue fazer o som parar de entrar. Hum. É um tipo de violência que você comete, porque não existe uma possibilidade de você não fazer. Se eu começar a gritar com você, você não tem como fazer. A menos que você me cale, você não tem como fazer com que o som pare de entrar, você precisa ir embora. Agora, imagine uma criança que não tem para onde ir, tem os seus pais gritando, seja entre eles ou seja com a criança. Isso gera um tipo de alienação, que a criança não consegue evitar isso. Então, ela vai desenvolver para dentro de si um lugar onde ela consiga fugir daquela violência. Nossa. É muito louco. Me levou para um outro lugar no sentido de qual que é o efeito do tom da minha voz quando eu converso com os meus filhos ou quando eu converso com pessoas em geral. Você pode deixar um tom mais grave, um tom mais agudo, que gera efeitos diferentes, entendeu? Então é engraçado quando você conversa lá com o cachorro, né? Você fala assim, você é tão bonitinho e eu te odeio. E ele balança o rabo, né? Uhum. Aí se você fala grosso, vem aqui, cachorro lindo, ele sai correndo, porque ele não tá conseguindo compreender, ele tá pegando só o tom da sua voz. Não importa o conteúdo, né? Então assim, música, som, tem um efeito muito especial no ser humano. Nossa. Quando você alia o efeito da música com uma letra que está passando uma mensagem, você consegue atingir as pessoas num nível muito profundo. E essa música específica, lê pra gente a primeira estrofe. Você tá com ela aí, né? Ok. Ela começa bem aleatória, né? Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. É isso. Aqui, a gente pesquisando, especificamente essa parte, o Renato Russo ele está falando a respeito de uma prima dele, chamada Mariane, com quem ele cresceu no Rio, que cometeu suicídio.
Nossa. E ela era rica para os padrões do Renato. Então, estátuas e cofres, paredes pintadas falam a respeito da casa dela, do lugar bonito onde ela morava. E o Renato Russo especificamente falava que ele tinha muito pesar em cantar essa música porque lembrava dessa prima que era uma paixão juvenil dele, uma paixão infantil. Nossa. Então foi um baque muito forte para ele, esse suicídio. E provavelmente ele colocou a música, colocou essa letra ou essa menção nessa música em função de possivelmente duas coisas. Ou o relacionamento que essa menina tinha com os pais, que pode ter levado ao cometimento desse suicídio, ou a ele, Renato, na condição de pai, que a gente vai falar agora, olhando para um filho. Falou assim, cara... Ele tinha filhos? Tinha. Nesse momento ele tinha acabado de ter um filho, quando ele compõe essa música. O filho dele chama Giuliano Manfredini. Depois a gente vai falar dele. Qual muda muito a perspectiva de morte quando você tem filho? Porque quando você vê um jovem morrendo, você já não vai pensar, é um igual morrendo, você vai pensar, podia ser meu filho, entendeu? Então, o encaixe dessa estrofe nessa música é meio surpreendente. Porque é uma dor dele da infância, mas que é colocado numa música que fala sobre pais e filhos, entendeu? Ou está relacionado com o relacionamento que ela tinha com os pais, ou está relacionado com a visão que ele passou a ter nesse momento sobre ter filho, entendeu? Fez sentido? Fez bastante. A entrevista que ele dá, foi até no programa Livre, na época, acho que deve ter sido 92, 93, e as pessoas começam a gritar pela música, e aí ele conta, ele meio que não quer cantar a música, porque ele fala que é triste pra ele, e ele explica porque é triste. Ele não explica porque é triste, ele fala, eu não gostaria de cantar porque essa música é muito triste pra mim. Aí nessa entrevista, nesse trecho que conta, fala que a prima dele estava na casa e estava brigando com os pais. Ah, nesse dia. E aí ela se joga do quinto andar pela consequência da briga com os pais. Ah, Por caraca, isso então é que, isso mesmo. por isso que ele vinculou pais Ah, e filhos com a morte dela, com essa estrofe aqui. Então, nossa, então é eu acho exatamente que isso mesmo. ele conta que essa era uma fase que ele estava depressivo. E ele, Obviamente, né? eu vi essa entrevista, esse programa, e ele fala, em outros programas ele fala a mesma coisa. Vocês estão ligados que essa música fala sobre suicídio, né? Verdade, tá. Tipo, porque as pessoas não se ligam, e esse é um ponto bem interessante também a respeito de música, que às vezes a gente se atrela 100% à melodia, à parte musical, e a gente esquece que tem uma letra. Sim. Às vezes com a Elisa, né, ela tá cantando alguma coisa, lá uma música da moda, e eu falo, filha, você sabe o que tá falando? Às vezes uma música em inglês, ou em português também. Filha, você sabe o que tá falando? Ela não. Eu falo, filha, tá falando sobre isso e isso. Dela, nossa, vou parar de cantar. Porque a melodia agradou, né, o ritmo e tal, mas ela não sabe o que ela tá cantando. Nossa. Então isso é um alerta pra gente relacionado à música, que existe uma letra, existe uma mensagem sendo transferida, a música sempre foi utilizada, às vezes, para movimentação, para influência, movimentação de massa, sempre existe um hino, não é à toa que os países têm hinos, porque a música, ela carrega muita coisa, bem legal. Bom, o que fala na segunda estrofe? Dorme agora, é Uhum. só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Legal, o que você entendeu dessa Aqui já é estrofe? uma referência de um filho com medo dentro de casa, né? Uhum. Pedindo colo para os pais, pedindo a cama dos pais. É, Mas é legal, porque provavelmente durante a noite aqui, né? Dorme agora, só o vento lá fora, quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês. isso é legal porque eu tenho filho adolescente. Isso acontece? Acontece. Só que o ponto interessante do filho adolescente, e aqui é um pouco de paternidade na prática, né? O ponto interessante do filho adolescente é que ele está numa transição que pra gente visualmente é muito clara, porque eles crescem muito de repente, mas para eles a transição está acontecendo de uma forma muito lenta. E eles ficam transicionando de um lado para o outro, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eles têm medo, que eles precisam de cuidado e tal,
eles também querem uma liberdade que eu só vou voltar depois das 3, entendeu? Porque não faz sentido. Na mesma estrofe, assim, ó, tá chovendo lá fora, eu tô com medo, posso dormir com vocês e só vou voltar depois das 3? Mano, isso é o adolescente clássico. Assim, ou você tá com medo e quer dormir na minha cama, que acontece. Aconteceu com a Laís, com o Antônio Luiz, acontece com a Elisa também. A Elisa acabou de fazer 12, ela tá super orgulhosa que agora ela é adolescente, entendeu? Mas em todos eles a gente viu essa transição de criança para adolescente, agora para adulto, no caso da Laís, mas que eles ficam, cara, ao mesmo tempo eu sou criança, eu tenho medo, mas eu quero minha liberdade. A Elisa tem discussões homéricas comigo, porque ela quer sair sozinha e quer ir não sei aonde sozinha e quer voltar da escola sozinha. E eu falo, não, cara, espera, calma, você não tem nem 15 anos. Então, depois das 3 é tipo, pai, eu vou ficar aqui só um pouquinho. É tipo isso. Não, depois das 3 quer dizer, eu vou sair e só vou voltar depois das 3. Ah, da madrugada. Isso, Caramba. é esse ponto, entendeu? O mesmo cara que vem e fala assim, eu quero dormir com você que eu tô com medo, fala na sequência, eu vou voltar depois das 3. Entendeu? A ligeira negociação das horas, né? Dá pra voltar pra. Sim, mas o conflito é, cara, você é criança ou você é adulto? Boa. Entendeu? Que na verdade é um conflito que permanece, né? Se você vê alguns caras ou as pessoas hoje em dia que não amadurecem. Então, ao mesmo tempo, eu vou dormir na sua casa, você paga minhas contas, mas eu quero a minha liberdade. Ah, esse é o ponto chave do desafio aí do pai, né? Com o filho. Cara, eu tive uma coisa que aconteceu uma vez, eu tava em casa, aí eu morava com meus pais, né? Devia ter 20 e poucos anos, e um amigo meu me ligou e tinha telefone fixo, né? Na época que a gente usava telefone fixo. Você tem telefone fixo aqui? Não, né? Ninguém mais tem. Não. Você tem? Não. Só celular, né? Mas a gente tinha telefone fixo, e aí eu atendi, tava conversando com um amigo meu, e ele falando sobre o que tinha acontecido à noite. E quando eu desci, a gente mora num sobrado, e quando eu desci, minha mãe veio e falou, filho, por que você fez isso, fez aquilo, tal? Eu falei, mãe, a senhora estava ouvindo na extensão? Daí ela falou, isso não importa. O que importa é o que você fez, tal, 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 tal. E esse dia eu saí de casa, encontrei uns amigos e falei assim, gente, eu preciso sair de casa. Não tenho mais condição de morar lá, porque minha mãe ouve, não sei o quê. E os meus amigos falam assim, tá bom, mas comigo você não pode morar. Deu outro, comigo também não. Você vai fazer o quê? Cara, eu precisei voltar com o rabo entre as pernas e maquinar um plano para que eu conseguisse sair de casa. Então, assim, esse conflito que é muito bonito. Você quer sua liberdade, você quer fazer o que você quiser. Mas você ainda está morando com seus pais. De duas uma. Ou você se adequa às regras que estão ali vigentes, ou você trata de trabalhar, ganhar dinheiro e alugar um apartamento. Foi o que eu fiz. Demorou alguns anos, mas alguns anos depois eu aluguei um apartamento, é uma outra história, mas consegui uma autonomia, entendeu? Quando você casou com a Paula, você estava morando com seus pais ou não? Tava, Tava? porque eu tinha voltado. Eu aluguei o apartamento e Cansei. depois eu voltei. Aí, como voltou, Mas eu fiz, entendeu? e eu ia fazer uma pergunta que deu curiosidade de como que é morar na mesma casa que você foi criado, com a sua família agora? Hoje, você disse? É, Ah, tá bom, porque eu moro na casa que. A história é que meus pais faleceram e aí a casa ficou para mim e para meus irmãos e eu acabei comprando dos meus irmãos. Mas a gente reformou muito, cara. Então, assim, tá. Muito, muito? muito. Reformou, a gente descascou a casa inteira, ficou no tijolo e refez a casa. Só o piso, algumas coisas. Mas as paredes não. As paredes são as mesmas. Tipo assim, Não, mesmo na cozinha, por exemplo, a gente tirou uma parede. Abriu a cozinha. Mas a gente mudou bastante a casa. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, mas a escada não, a escada é a mesma. Então, sei lá, o número de degraus que tem a escada, eu sei desde que eu sou muito criança. Então, é uma lembrança. Mas a casa inteira, por dentro e por fora, mudou muito. Então, não parece a mesma casa. Até o portão do lado de fora, o muro aumentou. Tinha uma ladeira, a gente fez em degraus. mas acaba tendo lembrança, não tem? Tem, mas é uma coisa engraçada, porque você como se você soubesse onde mas muito mudado, entendeu? Como uma pessoa que É. você conhece e vê depois de muito tempo, muda, é a mesma coisa, mas não é, entendeu?
Mas é muito bom, eu gosto muito de morar em casa, E tá? você mora lá desde pequeno. Desde que eu nasci, a gente morou lá. Que legal, cara. A gente teve um período que a gente morou em outro lugar, num apartamento. Aí depois a gente voltou. E depois que eu casei, a gente morou em outro lugar, eu e a Paula, em alguns lugares, e depois a gente foi pra lá. Uns, sei lá, 8 anos depois de casar, a gente voltou pra lá, que foi depois que meus pais faleceram. Hum, E a gente fez uma super reforma e depois foi morar. Então, por exemplo, a Elisa, que está com 12 anos, a gente está nessa casa, na nossa casa há 10. Então ela não lembra. Para ela, é só isso que tem. E é um ponto interessante porque para as crianças, eu senti isso também. Você morar num lugar por bastante tempo te traz segurança. hum. Porque você tem um porto seguro, tipo, aquela é minha casa. As pessoas que mudam bastante, elas contam que não é legal. Tem até a música fala um pouco sobre isso mais pra frente, né? Eu já morei em tanta casa, né? Tem uma parte que fala. Acho que é pra mim, Isabel. Pode ser, bom, você morou em muitos lugares? 18 lugares. Como é que é isso? Total. Foi. É ruim, É não que é? assim, tinha a casa da minha avó que a gente sempre voltava, né? Então acabou Existia um que porto seguro. existia, né? Quando as minhas lembranças são da casa da minha avó. Você vê, é isso que. Verdade, faz todo sentido. E eu tenho sonhos com lá, de saudade, de lembrança do lugar, assim, que foi onde eu nasci, né? Às vezes hoje, esse nomadismo de ficar mudando é legal quando você é jovem, mas para as crianças não é bom. É bom você ter um porto seguro, um lugar para onde você volta, que ela tem identificação, que ela se sente bem, entendeu? Não é mesmo? Assim, Exato. não, mudar de 5 em 5 anos, tudo bem. O problema é cada ano você muda, cada 2 anos. A criança, isso gera um pouco de insegurança É, para as tem que ver a crianças. motivação da mudança, né? Entender o porquê. É, Que eu concordo que faz bastante sentido você gerar lar, né? Eu acho que é isso, né? Ter é aquela isso, figura é isso. de Gerar um gerar pouco lar. de raiz, entendeu? Bom, continuando aqui, meu filho vai ter nome de santo, que era o nome mais bonito. Aí ele entra, acho que aqui é o refrão, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Uhum, Porque se você parar para pensar, na verdade não há. legal. O que você acha dessa estrofe? Meu filho vai ter o nome de santo, eu quero o nome mais bonito. Aqui eu acho que é o sentimento se tornando pai e mãe, né? O início aqui Sim. quando você vai escolher o nome do filho, você quer dar o melhor, você quer que o filho seja a melhor versão Cara, para mim tem uma coisa bem legal, que do até que é. tem uma conexão. Tem um livro chamado Pais e Filhos, de um autor chamado Ivan Turgenev, que era do século XIX, de 1860. Esse livro conta a história de. O século XIX é um século onde é pós-Revolução Francesa, todo o status quo conservador, católico, começa a ser mexido. Com Hegel, Marx aparece também. Então você começa a ter iluminismo, niilismo, essas coisas começam a aparecer e começam a disputar é, todo o, todo o pré-existente conservador. Então a Europa era super conservadora, super católica e começa a aparecer um movimento diferente que culmina ou inicia talvez com a Revolução Francesa, que é a queda da monarquia, né, com uma revolução completa que durou 10 anos, teve o terror. É, foi em 1789 a Revolução Francesa. Então, em 1860, o negócio já está mais amadurecido, esse conflito entre novo e velho. E esse livro específico, chamado Pais e Filhos, ele conta a história. O protagonista chama Barsarov. Ele é amigo de um cara chamado Arkady, que é filho de um outro cara chamado Nikolai. E eles são jovens e eles estão com essas ideias, eles são nihilistas e têm essas ideias novas, eles confrontam o pai, esse Nikolai, que é do interior e vive numa situação super confortável e é bem conservador. Então esse livro tem essa narrativa, esse coração, falando sobre esse confronto. Nessa música específica, você vê, quando ele fala, meu filho vai ter nome de santo, o que eu entendo cara, você é jovem, você sai de ser revolucionário, você quer mudar o mundo, e aí quando você tem filho, você fala, parou tudo.
agora o meu filho vai ter nome de santo. O que é uma coisa mais conservadora que isso? Uma coisa mais tradicional do que você colocar um nome de santo no seu filho, entendeu? Eu quero um nome mais bonito. Então, beleza, a gente bagunçou, a gente aprontou, a gente bebeu, a gente usou droga, um monte de coisa tal, parou tudo. Agora eu vou ter filho, meu filho vai ter nome de santo e eu quero um nome bonito, entendeu? Mal. Faz sentido? Não, faz. Esse é o É a conflito. busca de todo mundo que engravida, né? Chega dessa palhaçada. Eu lembro do Cezão, o pastor César, que contava isso, que no momento que ele soube que a Pamela estava grávida, ele falou, vamos procurar uma igreja. Agora ficou sério, entendeu? Agora chega de palhaçada, agora eu preciso de alguma coisa verdadeira, pesada, que tenha lastro, sabe? Acordou, né? Tava dormindo e acordou. Total, eu vejo essa estrofezinha pra mim é isso, entendeu? Tipo assim, eu sou bagunceiro, mas agora eu vou ter filho, meu filho vai ter o nome de santo e eu quero um nome bonito pra ele. É. É bem poética a música, né? Eu acho bem bonito essa música. Ele traz na sequência, né? Como se é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ele conta sobre a parte depressiva dele, acho que o impacto que teve da morte da prima dele. É, e aqui ele fala porque se você parar para pensar, na verdade não tem um amanhã. Ele traz um ponto bem depressivo aqui O que você entendeu disso da aí, mano? figura. Eu entendi depressivo puramente, né? Mas a primeira parte é muito boa, porque que a gente precisa trazer esse ponto. Às vezes a gente está tão acostumado a lidar com os nossos pais, com as pessoas ao nosso redor, que a gente não dá devida importância do que é um momento, do que é passar um tempo com elas, e depois isso acaba. Então eu vejo que ele traz uma urgência de tipo, cara, valoriza cada ponto, valoriza cada momento. Deixa eu ter um ponto interessante também. Tem aquele documentário do Jordan chama Last Dance. Que o cara, quando eles entrevistam o cara falando sobre o Jordan, fala assim: um dos diferenciais do Jordan é que ele sabia viver o momento. E viver o momento é você ter consciência das coisas que estão acontecendo naquele momento. Porque às vezes você vai passando. Isso acontece muito com filho, em relacionamento, assim, eu tenho um objetivo ali, então o trajeto daqui a ali, eu só penso no objetivo. Só que as coisas vão acontecendo no meio do caminho, entendeu? Que ainda que você tenha uma trajetória do ponto A até o ponto B e você tem um objetivo, você precisa alcançar aquele objetivo, você tem que entender que você não pode ir atropelando as coisas no meio do caminho. Você pode, na trajetória ou na viagem, ter coisas relevantes e viver um momento após o outro, entendeu? Então, quando ele fala, cara, na verdade não tem amanhã, de fato, só tem o presente. Uhum. Você pode lembrar do passado para aprender, mas você está vivendo um presente depois do outro. Tem gente que fala que só tem o futuro, mas tanto faz. A realidade é que a gente está vivendo esse momento agora. Eu sei o que eu quero atingir, eu sei o que eu quero atingir, mas se eu começo a passar por cima das pessoas e não entender o que está acontecendo, talvez quando eu chegar no meu objetivo ele esteja vazio. Sabe o pote de ouro no final do arco-íris? Sim. Cara, não tem o pote de ouro. No fim não era sobre o pó de ouro, né? Exatamente. Então, quando fala aqui que é preciso amar, de fato, sabe? O amar ele acontece no agora, entendeu? E o amar ele é relacional. Não tem a ver com o objetivo que você quer atingir, não tem a ver com onde você quer chegar, tem a ver com as pessoas que estão à sua volta. É bem bonito isso, né, cara? É bem poético. É bem bonito. É uma reflexão importante, principalmente porque a gente vive uma geração parece bem mais desapegada da família, né? Vive junto, talvez até antigamente a gente morava em casa, hoje mora em apartamento, tá junto, mas ao mesmo tempo por conta de tecnologia, das coisas todas que tem para fazer. Eu lembro da minha infância, parecia que não tinha tanta coisa assim para fazer. Era bem mais, você escolhia. Nossa, eu me lembro de momentos de ócio profundo. Nossa, de não fazer nada. Tédio. De você inventar alguma coisa nada a ver pra Sim. fazer, porque não tinha o que fazer. Hoje em dia, parece que as crianças, os adolescentes, nem têm essa opção. Mas ó, isso tem a ver com violência também. Quando eu era criança, eu já não brincava tanto na rua. Você sim, eu morava na Bela Vista. Cara, já fui assaltado na porta de casa, mas você deve ter brincado na rua bastante. Brinca. A Paula brincou também que já não era tão central, era um pouco mais periférico. Mas os meus irmãos, primeiro que a minha casa tinha muro baixo e, cara, todas as crianças brincavam na rua. Meu, isso é maravilhoso. Hoje em dia não existe mais isso.
É verdade. Eu não tenho coragem de deixar a Elisa sair sozinha na rua, cara. O Toys eu deixo, ele é grande já. Meu combinado é 15 anos, com ele foi 15 anos ou 1,70 m. O que você atingir antes vai te dar liberdade pra rua. Aí de repente tá com 1,70 já, né? Tá quase Com 90 quantos agora. anos você chegou? Com 13, 14? 13, sei lá. Foi muito rápido. Tá quase 90. A Elisa já aumentei pra 1,75. Porque, sei lá, já tá com 1,65 com 12 anos, cara. Eu não sei. Vai De que repente ela for. atinge muito rápido 1,70, entendeu? Mas a situação de violência tal apartou muito as pessoas. E essa falta de relacionamento é muito prejudicial. A gente já falou sobre relacionamento em outro podcast. Uhum. É muito prejudicial, né? Muito. Próxima estrofe. Próximo aqui já vai para outro lugar, né? Me diz por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Aí eu acho que ele começa a entrar em. Talvez não seja ele mesmo, mas algum dos outros rapazes contando um pouco de experiência pessoal. É, Falando sobre separação, né? eu percebo que aqui ele começa a pegar uma visão de cada pessoa, né? Exato. Mas o que você entende dessa parte aí? Tá te esticando na tua percepção poética. É, O me que você diz por que entende? que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. Aqui eu acho que ele entra naquele lugar de depressão, realmente de começar a questionar as coisas, né? Porque dá pra ver a dor dele da morte. E na sequência ele começa com essa troca, né? São meus filhos que tomam conta de mim. Você já pensa numa pessoa mais velha, com numa condição de ser cuidado dos filhos, que tem essa etapa, né? Sim. De- Essa primeira, me diz por que que o céu é azul, é uma pergunta típica de criança. Que é, cara, me explica as coisas, né? Uhum. Que a Por criança tem quê? essa fase do porquê. Por quê? Por quê? E na sequência já entra num questionamento um pouco mais adulto. Meu, por que que essa fúria, entendeu? O que que tá acontecendo? Por que que as pessoas estão tão Que bravas? isso, né? É. E depois quando fala. Aliás, o bacana de música é que ela não precisa. Tem nexo às vezes, né? Exato. Ela pode ser lançada, a ideia é Não, mas lançada e. isso é um nexo poético, assim, nexo poético, né? Porque eu acho que aqui a gente tá falando de possivelmente a última geração de boas músicas que a gente teve, porque passou o milênio, É. a Ficou gente meio ruim. começou a ter uma. Mas o Aí, Renato né? Russo, quando perguntam para ele qual a explicação da letra, ele fala especificamente que ele não gosta de explicar a letra, porque ele gosta que a letra tenha um significado para quem ouve. E é bem isso. É o típico artista Eu mesmo. acho maravilhoso isso, cara. Uhum. Eu gostaria de ser mais artístico, porque É. é legal você conseguir falar assim: eu não tenho um compromisso que você me entenda. Eu tenho um compromisso com o que você vai vivenciar a partir do que eu fiz de arte. Até porque a própria arte já expande esse pensamento, né? Não precisa ser tão sistemático assim. Até porque isso não faria muito sentido, né? Então, para mim, o ponto difícil da arte, para quem é mais cartesiano, é que ela não necessariamente precisa ter uma utilidade clara, entendeu? Ela é a beleza. Uhum. Ela é o efeito que gera em você. Tá, mas para que serve essa música? Ela não serve para nada. Ela serve para ser apreciada, entendeu? Para que serve uma obra de arte bonita? Serve para ser apreciada, mas para quê? Uhum. Como assim para quê? Apreciar. Para que ela seja apreciada. A beleza é importante. Tem um livro muito bom que chama A Beleza Salvará o Mundo. Eu me esqueci o nome do autor, eu vou colocar na descrição depois, que fala sobre como é essencial beleza, e a beleza em todos os aspectos da arte, seja num filme, numa obra de arte, numa música. Então você tem um verso bem escrito, que combina, que de repente tem até um pouco de ritmo, e traz beleza para sua vida, já cumpriu o seu objetivo. Então ele não precisa, o autor não precisa ficar explicando, eu escrevi isso por causa disso, 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 eu estava pensando nisso. Não, o que você entender tá bom para mim. Tem fim, sim. E o desapego do artista eu acho legal também. De não querer se explicar, não querer que faça sentido, né? Não é legal isso, cara? Eu acho o máximo. Sim. Não, o que você entendeu tá bom para mim. Eu falo, não, o que você quis falar? Não importa. A, É pu- muito bom a isso. pura brisa. É. Qual que é o próximo? Eu tô falando muito, eu quero que você viaje mais. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Esse daqui eu senti na hora que eu li. Qual a É que emoção? assim, o meu era pior, porque meu pai não vinha me visitar, eu ficava esperando ele na rua. Pac. Mas retrata, né, o divórcio aqui e quão
sei lá, com costume já é falar disso também, né? Algo que as pessoas acabam até acostumando. É tão normal você Tá conversar bem com uma normalizado criança hoje em dia, né? de tipo, ah, vou ver meu pai esse fim de semana, eu vou ficar com meu. Sabe que isso foi normalizado, mas não deixou de fazer mal para as crianças, né? Hum. Assim, Aqui, é um confronto difícil, mas talvez as pessoas precisem entender que não é bom para a criança um divórcio. Então, se você está pensando num divórcio, saiba que você deveria pensar mais vezes, com mais profundidade, tentar entender mais saídas pelo bem dos seus filhos. poxa, Porque não é uma coisa boa. Não é legal. Na sequência, fala um pouco sobre isso na música. E eu acho que o Renato Russo ele endereça. E eu acho que os pais dele ficaram juntos até o final. hum, Não tenho certeza, mas eu acho que sim. O seu Renato e a dona Carminha. que legal. É. Eu lembro de você falou disso, eu lembrei de uma situação que estava em discipulado, de um casal que eu e minha esposa estávamos acompanhando no período e quando a gente começou o processo de discipulado, eles estavam bem mal no casamento, assim. E aí eu lembro de um dia que eles ligaram para ele, ligou pra gente, falando assim, eu tô saindo de casa. Aí a gente pelo telefone, eu lembro que eu conversei um pouco, a Rafa conversou um pouco, e a gente falou, não sai. Ele, não, mas eu não aguento mais, isso, e aquilo. Eu falei, a única coisa que você tem que pensar agora é no teu filho. Uhum. E eu lembro que o menino era pequenininho, né? E a gente falou, não pense em mais nada. Pensa agora na situação do seu filho. Acalma a cabeça, depois você toma a decisão, né? Sem estar no calor da emoção. E hoje eles estão casamento restaurado, filho super bem, assim. E de vez em quando a gente lembra desse dia, ele lembra com gratidão do dia. Porque a estratégia foi fazer olhar pro filho. Sim. Porque o restante você toma decisão baseada na emoção, você toma decisão baseada no momento e é, o estrago que tem na vida do filho, né? E eu lembro que eu acho que eu consegui falar de um lugar de onde eu fui o filho, sabe? Que Sim. aí você consegue falar, cara, pelo amor de Deus, o seu filho, olha pro seu filho agora. Caraca. Foi bem pesado, assim, mas hoje a gente fica feliz de ver que deu certo, sabe? Eles buscaram alinhamento e estão super bem. Sério. Essas histórias são muito boas, né? Porque às vezes, às vezes tem alguma coisa muito séria acontecendo, mas às vezes também, cara, é tão superficial e tão fútil, cara. Ah, eu sinto que eu não te amo mais, eu sinto isso, eu queria aquilo. Eu falei, cara, mas puxa vida, sabe? É, será que você tomaria essa decisão numa outra circunstância? Será que você está dando relevância? Será que você está entendendo o mal que vai ser um divórcio, entendeu? Porque é muito ruim. É muito ruim. É, As melhores separações continuam sendo ruins. As piores são devastadoras, entendeu? Então, realmente. é, É, aqui, continuando, eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu eu moro moro, com os meus pais. eu moro com meus pais. Esse aí mostra esse, esse contraste que a gente estava falando, sabe? De você. é, Primeiro fala, eu moro na rua, eu não tenho ninguém, né? Eu moro na rua, não tem ninguém. Depois fala, eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Eu moro em qualquer lugar, né? Que Ah, eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Parece ser uma. Não parece ser uma gradação de coisas? Que é eu moro na rua, Uhum. ou eu moro em qualquer lugar. Já morei em um monte de casa, eu moro com meus pais. Nossa, é o oposto. É, assim, vai melhorando, não parece? É, vai ficando, é, ruim, ruim, e no final das contas, assim, cara, tipo, eu moro com meus pais, entendeu? Eu vejo essas situações tão ruins, morar na rua é ruim, morar em qualquer lugar é ruim, ficar mudando de casa é ruim, mas eu moro com os meus pais, entendeu? Parecia ruim, mas não é tão ruim. Não sei, foi o que eu pensei. Ponto de vista. Foi o que eu pensei, aquilo que a gente tava falando de estabilidade, sabe? Te leva para um lugar de conforto, né? De pensar que. Outra coisa que me trouxe quando eu vi essa parte especificamente é a criança, ela não tem toda a elaboração para entender
as razões e motivações de mudar de casa daqui para lá. Então, talvez fique na cabeça da criança, eu moro em qualquer lugar. Eu não tenho uma casa, na verdade eu moro em qualquer lugar, entendeu? Onde você mora? Tanto faz, eu moro em qualquer lugar, eu moro na rua, eu não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar. Entendeu? Triste. Aqui ele volta pro refrão, né? Como se precisa amar as pessoas, como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Aí ele vai pra um lugar mais. Aliás, deixa eu voltar num negócio aqui. Eu Diga. tive um outro pensamento. Quando fala a respeito de morar em qualquer lugar, eu moro na rua, eu moro com meus pais, veio para mim um contraponto que, ainda se você tá com os seus pais, ainda que você more, ainda que você pule de lugar para lugar, você mantém uma estabilidade que é: eu não sei onde eu moro, mas eu tô com os meus pais. Você entendeu? Os pais em si são o porto seguro de uma criança. Pode haver instabilidade, pode haver mudança de lugar para lugar. Seria muito bom que tivesse uma estabilidade física, mas se a criança encontra a estabilidade emocional no casal que são os pais, assim, não importa onde eu moro com os meus pais, a minha casa são os meus pais, é lá que eu estaciono as minhas emoções, é lá que eu estaciono a minha angústia, é lá que eu encontro carinho, é lá que eu encontro conforto. Legal, né? Muito, Para mim faz muito sentido isso, cara. muito bom. Aí ele vai aqui, eu sou uma gota d'água, eu sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Essa parte da gota d'água e grão de areia, o que traz para mim é, no final das contas, a gente é um numa multidão, entendeu? É, eu não sou ninguém. Eu sou especial, mas ao mesmo tempo eu não sou ninguém, eu tô perdido nessa multidão. O que você acha? Eu acho que traz um pensamento que eu acho que a gente precisa lidar com os extremos, né? Que é, de vez em quando a gente precisa entender que a gente é nada perto do todo. Mas ao mesmo tempo, quando você pensa na questão dos pais, você é importante, né? Acho que Sim. ele te leva para esse lugar de, coloca no coração num lugar de, é, Você sabe que algumas vezes já eu conversei com os meus filhos, assim, eles estavam passando por coisas difíceis e eu trago a lembrança deles e falo assim, não, você é especial. Para mim, você é muito especial. Para Deus, você é muito especial. Então, não importa se você está perdido na multidão, não importa o julgamento, ou o desleixo, ou a rejeição e reprovação. Você é especial. É como se eu trouxesse de volta à memória deles a identidade, que se eu tirasse eles da multidão, entendeu? Eu falo assim, você pode ser uma gota d'água, mas você é uma gota d'água especial. Você não é nada. uhum, Você é algo, entendeu? é, A gente tá brisando bastante nesse episódio, mas sim. eu tô gostando. Mas eu acho que leva para um lugar de você achar humildade, né? Que o significado de Sim, humildade é você saber quem você é, não. sim. Eu gosto desse ponto aqui, porque para aqueles que são muito altivos e se acham demais, né? Ter esse entendimento de, cara, você não é essa lenda toda que você tá achando que você é. Ao mesmo tempo, aqueles que sofrem por achar que não são ninguém, por mais que não tenham um pai e uma mãe na Terra, mas entendem que Deus considera cada um de nós especial. Sim. Aí aqui eu acho que entra também numa parte mais adolescente, né? Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais, que eu acho que é muito adolescente isso daqui, né? Você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. É muito bom isso, cara, porque às vezes eu me pego pensando como criança. É, Porque você é a mesma pessoa, não tem solução de continuidade, né? Você é a mesma pessoa, de criança até adulto. uhum, Então, às vezes, eu me pego me vitimizando, eu queria que meus pais estivessem aqui, que eles pudessem me ajudar tal, porque a gente tem as nossas dúvidas, angústias. Cara, a gente é ser humano. Só que, ao mesmo tempo, a gente é o pai que fornece para as crianças estrutura, estabilidade, segurança. Então, você precisa lidar com essas duas coisas, tem que cara. ser rápido às vezes, né? Só que às vezes o bom é você saber que as duas coisas coexistem e que você pode ser honesto.
Fala, filho, isso aqui está me gerando insegurança. Eu estou com medo dessa situação. Porque isso gera conexão e é real. Não adianta seus filhos acharem que você é o super-homem. Assim, eu tenho medo, mas eu não desisto. Eu estou inseguro, mas eu vou em frente. Eu tenho receio, mas ao mesmo tempo eu encontro coragem para perseguir. Isso é real, entendeu? Isso talvez traga para as crianças um aspecto de eu também consigo. Eu já acompanhei muitos rapazes que têm uma certa síndrome engraçada que é o meu pai parece perfeito e ele é distante de mim. Então gera um buraco no coração desses homens. Que é, eu nunca vou conseguir ser como meu pai, ele não me dá tanta atenção, isso porque eu não tenho valor, porque eu sou tão imperfeito. Nossa. Então quando você mostra para o seu filho, para os seus filhos, as dificuldades que você tem, os medos que você tem, talvez você leve para eles uma condição de, cara, eu sou humano, tá tudo bem, mas você consegue persistir, você pode sofrer, você pode ter medo, mas você não pode desistir. Você tem que seguir em frente. Ou então, se você desiste, que seja por uma manhã, Uhum. que seja por um dia, mas você não vai desistir de tudo, porque olha aqui, eu consegui, entendeu? Muito bom. Acho que aqui tira um pouco do pensamento, né, que a gente acha que quando a gente vai ter filho, parece que vai cair algo do céu e você vai mudar a sua cabeça e você vai ser mais adulto ainda, tipo, né? É, E você não vai ter insegurança, não vai ter medo, não vai ter os pensamentos que você tinha. É muito bom. quando na verdade o que vai acontecer é que os desafios vão aumentar, né? Mas uma coisa é real com relação a filho. Você sofre uma transformação. Você sai de filho para pai. E não tem muito como voltar atrás, né? Porque ainda que o seu filho morra, você nunca vai deixar de ser pai. Porque o seu filho morreu. Então você é uma condição que existe uma mudança que não tem volta. E essa nova mudança, eu não sei se desperta na cabeça da gente alguns gatilhos que você passa, que é o que a gente estava até falando sobre o meu filho vai ter nome de santo, sabe? Acho que desperta alguns gatilhos na cabeça da gente que é, cara, agora eu sou pai, entendeu? Eu entrei numa nova fase da minha vida. Parece que nada mudou, mas muita coisa mudou, entendeu? Nossa. Você vai sentir isso. Você já tá sentindo um pouco, né? Porque você tá antecipando isso. Eu acho que meu processo tem sido acelerado nesse sentido, assim. Claro que eu acho que vai ter muita coisa ainda para sentir nova, Uhum, com com certeza. certeza. É muito bom que, ô, Antônio, pra gente encerrar, o que que você acha? A gente falou sobre música e influência, né? Uhum, O que que você acha? Porque eu vejo, é, às vezes eu gosto de ver algumas críticas assim, pensamentos sobre músicas e filmes, e entender o que que isso impactou. O que que você acha que essa música mexeu ou contribuiu em algo nessa década aqui de 90 para frente? Você acha que ela teve alguma relevância, de pensamento? Ou, ou será que ela passou? Não sei. Tava vendo esses dias um pensamento de que eu sempre gostei muito de Friends. E aí, o Friends era montado de uma forma, né? De cinco amigos, e aí você tem um ali que é mais inteligente e que ele sempre estava apanhando. uhum. O Chandler. Ou o Não, Ross. o Ross. Ah, tá, O o Ross era Ross. o É intelectual. verdade. E aí eu vi um cara, um pensador de fora, trazendo a crítica que Friends contribuiu para meio que contribuiu para que todo mundo visse o intelectual como algo ruim. Entendi. Cara, eu acho que essa música, ela é uma música interessante, mas eu acho que ela ficou um pouco perdida num oceano de outras influências contra a família, contra a conexão de pai e filho. A gente cantava muito ela, mas, a meu ver, ela teve uma influência baixa. Você acha que ela teve baixa? Mas Sim. você acha que é por falta de interpretação? Eu acho que é pela abundância das outras influências.
Não sei, nunca examinei isso a fundo, mas a abundância de outras influências, todas as novelas da Globo, tudo falando contra a família, contra casamento, contra a fidelidade, a favor de divórcio, a favor de viver um momento, a favor de viver paixão, gerou uma influência tão avassaladora, pelo menos na sociedade brasileira, que uma música como essa, ainda mais uma música que é um pouco, né, complexa de entender, não é tão óbvia, não tem a mesma capacidade de influenciar, entendeu? Uhum. Não sei, é o que me parece. Sim. É triste, né? Porque Bem importante. era uma banda muito boa, né? Tem outras músicas deles que são muito boas. Eu lembro do Faroeste Caboclo. Sim, Floresta Caboclo é bem legal. Tinha o que mais? Quase 10 minutos de música. Também estava relacionado com uma menina, um rapaz específico e ele. É, pena que acabou esse momento da música no Brasil, É, né? verdade. Dá saudade. Boa, é isso. Qual que é a última estrofe? São crianças como você que Uhum, você vai ser quando você crescer. ótimo. Igual eles. No final, como os três autores da música estavam transicionando, entrando nessa parte de pai, Uhum. eles já deixam um contraponto que é, cara, agora do lado de cá eu falo pra você, é um absurdo falar que é tudo culpa dos seus pais, entendeu? E eu sei, eu consigo ver hoje também do lado de cá que tem coisas que são minha culpa, mas não é tudo minha culpa, entendeu? As crianças precisam carregar suas responsabilidades. Você precisa ensinar o ser humano a entender que ele é responsável pelas atitudes deles. Então essa revolta toda de falar tudo culpa, não, não é. Muito bom. Beleza. É isso. Bom, maravilha. Que bom que a gente conseguiu explorar bem essa música. Foi um primeiro episódio sobre uma música. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Mandem comentário, mandem observações, podem mandar críticas. A gente gosta, inclusive, das críticas. Beleza? É isso aí. Fechou. Fechou. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima.